Olá, minha gente, Pastor Nassif, sempre buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu separei para você está em Êxodo 12, versículo 11, que diz assim: E ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado nas mãos. O que esse trecho da palavra de Deus tem para ensinar para mim e para você nesse dia? Nós sabemos que este versículo está inserido na história da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Algo que era absolutamente impossível para que as pessoas, para que o povo judeu pudesse realizar por si mesmo. Quando eles olhavam para trás, para o seu passado, eles sabiam que os seus pais, os seus avós, bisavós, tataravós, tataravós, foram escravos no Egito. E quando eles olhavam para o seu futuro, eles sabiam que seus filhos, os seus netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos, também seriam escravos no Egito, porquanto era algo absolutamente impossível de resolver desde do ponto de vista humano. Então Deus vem intervindo na vida do povo e deseja libertá-los. E neste versículo que nós lemos, Deus dá uma orientação muito simples para eles. Vocês deverão matar um cordeirinho, comer a carne, separar o sangue, passar nos umbrais de suas portas e vão dormir vestidos com sandálias nos pés, com o cinto bem atado e com o cajado nas mãos, porque quando eu der o sinal, vocês sairão e vão começar a vossa jornada de conquista da realização dos seus sonhos. Então eles obedeceram e fizeram exatamente como Deus orientara. Mataram o cordeirinho, comeram a sua carne, separaram o sangue, passaram nos umbrais de suas portas, se vestiram, botaram sandálias nos pés, amarraram bem o cinto e dormiram com o cajado na mão. E quando Deus deu o sinal, eles se levantaram e começaram a jornada na conquista dos seus sonhos. O que Deus fizera, Deus enviara o espírito da morte, que matou todos os primogênitos do Egito, de seres humanos e animais menos, na casa do povo de Deus, na casa dos judeus, porquanto eles passaram o sangue do cordeiro no umbral de suas portas, nos umbrais de suas portas, e o espírito da morte não pôde entrar. E naquele momento eles foram acordados pelos gritos de pavor do povo egípcio, e eles sabiam era o sinal para saírem e começarem a sua jornada. O que esse trecho da palavra de Deus está ensinando para mim e para você? Quando Deus pede para você fazer o que lhe é possível fazer, então Deus realizará o que é impossível para que você o faça. Deus disse para eles: matem um cordeiro, comam a carne, passam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, vão dormir vestidos com o cinto bem atado, as sandálias nos pés e já com o cajado nas mãos, porque quando eu mandar, vocês se levantarão, já estarão prontos e começarão a sua jornada. Eles o fizeram, e o que Deus fez? O inédito, o inesperado. Deus os libertou naquela noite. Do que é que você precisa de libertação? O que é que o amarra, o acorrenta e lhe impede de começar uma jornada na direção da conquista, da realização dos sonhos do seu coração, de sua vida? Quem sabe Deus já tem pedido a você para você fazer o que lhe é possível de fazer e você ainda não fez? Sabe, há coisas que Deus não fará. Sabe quais são as coisas que Deus não as fará? Aquelas as quais ele pediu para você o fazer. Eles obedeceram, fizeram o que era humanamente possível e Deus fez o que era humanamente impossível. Eles fizeram o que era ordinário e Deus realizou o que era extraordinário. Há um monte de exemplos na Bíblia sobre isso, eu posso dar alguns para você. Por exemplo, Noé. Deus disse para Noé: constrói uma arca. Deus não ia construir a arca, era Noé quem tinha que fazê-lo, e ele o fez. E quando ele terminou a arca, Deus realizou um grande milagre, fez muita chuva cair sobre a terra, um grande dilúvio, e deu início, um novo início à história da humanidade.
Eu posso lembrar do mesmo Moisés que agora está caminhando com o povo na direção da conquista da terra prometida e eles encontram uma grande quantidade de água, um verdadeiro mar na frente deles e o exército egípcio resolve correr atrás deles para resgatá-los, escravizá-los outra vez. O povo fica apavorado, mas Moisés diz: calma, Deus me mandou levantar as mãos e com o cajado ferir as águas. E Moisés fez o que Deus tinha mandado. O que Deus mandou Moisés fazer, o que era humanamente possível, erguer as mãos em adoração e com o cajado ferir a água. E o que Deus fez, de maneira espetacular, inédita, abre as águas e o povo passa a pé enxuto para o outro lado. Faz o que é humanamente possível, seja uma arca, seja ferir uma água, e Deus realizará o que é impossível para você. Josué, o discípulo de Moisés, agora precisa, liderando o povo, cruzar o Rio Jordão. E como fazer? Ele ficou pensando, será que Deus vai me mandar levantar as mãos e ferir as águas com o cajado? Deus pediu outra coisa, mas que também lhes era possível. Ele disse, pega os sacerdotes, carreguem a arca e pisem nas águas do Jordão. Quando as plantas dos vossos pés pisarem, encontrarem com as águas, eu separarei as águas do rio e vocês passarão a pé enxuto. Eles o fizeram o que lhes era humanamente possível, o que lhes era absolutamente ordinário. E Deus realizou o que lhes era impossível, o que lhes foi extraordinário. Mas agora, logo depois do Jordão, eles estão diante das muralhas de Jericó. Muralhas com 20 metros de altura, tão grossas que 2 carroças podiam correr em cima dessas muralhas lado a lado. Como transpor muralhas tão gigantescas? Impossível para os seres humanos. E o que Deus pede para eles? Deem voltas nas muralhas. Era possível caminhar em volta das muralhas? Era possível caminhar em volta das muralhas. Isso lhes era possível. Deus não caminhou por eles, no lugar deles, em volta das muralhas, porque Deus não faz o que Ele mandou você fazer. Então eles o fizeram e depois Deus fez aquelas muralhas todas ruírem e virem abaixo e eles passaram pelas muralhas na busca da sua vitória. O que é que Deus tem pedido para você que está ao seu alcance, você é capaz de fazer e ainda não fez? Talvez só quando você o fizer, Deus estará pronto para derramar o milagre, intervir de forma sobrenatural e extraordinária na sua vida. Eu posso lembrar do Naamã, um grande general do exército da Síria. O homem era importantíssimo, um grande herói nacional e internacional. Ele era poderoso, riquíssimo, mas ele tinha uma coisa no seu corpo que lhe era impossível de resolver. Ele tinha uma lepra e naquele tempo lepra era mortal. Não tem jeito, só vai piorar até morrer. Mesmo com todo o poder e dinheiro e influência, ele não podia resolver isso. Então, ele foi enviado na presença do profeta de Deus, que simplesmente disse, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Era possível a Naamã mergulhar no Rio Jordão? Era possível. Naamã, depois de um pouco de discussão, resolve obedecer às orientações de Deus pela boca do profeta e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O que aconteceu? O inédito, o extraordinário, o que lhe era impossível. Ele saiu do Jordão completamente curado, a pele dele era tão pura e tão limpa, diz a Bíblia, como a pele de um neném. Fez o que lhe era possível e Deus fez o que lhe era impossível. Os discípulos pescaram a noite toda, não pegaram nada. De manhã, lavando as redes, Jesus se aproxima de Pedro e diz, olha, leva o barco para águas mais profundas e lancem as redes. O Pedro diz, Senhor, somos pescadores profissionais, pescamos a noite toda, não deu nada, hoje o mar não está para peixe, mas, sob tua palavra, lançaremos as redes. Foram e lançaram as redes. Pedro fez o que lhe era possível. Ele era pescador, ele tinha barco, ele tinha rede, sabia lançar as redes e ele o fez. Ele lançou as redes. E o que aconteceu? O extraordinário, o inédito, o que lhes era impossível a Pedro e os seus companheiros. Tanto peixe veio nas redes que as redes quase se romperam. Pedro precisou sinalizar para os seus amigos e diz, tragam mais barcos, há peixe para todo mundo. Faz o que lhe é possível de ser feito e deixa que Deus faz
o que lhe é impossível de fazer. Lázaro morreu, está enterrado. Lázaro é um grande amigo de Jesus. Jesus se aproxima da sepultura, as pessoas estão chorando, os discípulos de Jesus estão com ele, Marta e Maria desesperadas chorando. Os judeus, amigos da família, todos ali olhando, Jesus chora. Eles falam, Jesus amava o Lázaro porque Jesus está chorando. Então Jesus diz para eles, tirem a pedra da sepultura. Jesus pediu às pessoas para tirarem a pedra que impedia a entrada na sepultura. Jesus podia fazê-lo? Podia sair raio laser dos olhos de Jesus e explodir aquela pedra. Lógico que ele podia, mas as coisas as quais Deus nos orienta para que nós a façamos, estas Deus não fará por nós. Então, o que aconteceu? Eles obedeceram a Jesus, rolaram aquela pedra e Jesus ressuscita o Lázaro. Fizeram o que era possível e Jesus fez o que era impossível. Naquela noite, eles mataram o cordeiro, comeram da sua carne, separaram o sangue, colocaram nos umbrais de suas portas. E quando o espírito da morte veio, nas suas casas eles não entraram. Como também obedeceram a Deus para terem sandálias nos pés, o cinto bem amarrado nas suas roupas e o cajado na mão, num instante eles estavam prontos para começar a jornada em busca da realização do sonho deles, que era serem livres e donos de uma terra que mana leite e mel. O que é que está acontecendo com você? Será que você ainda não fez aquilo que é bem nítido, bem claro, que Deus deseja que você o faça e que lhe é possível ser feito? Faz o que Deus te orienta a fazer. Faz o que é possível, que você mesmo o faça e deixa que Deus realize o extraordinário. Ainda estamos vivendo a pandemia. Parece o vírus está mais violento. Parece os estados estão querendo outro lockdown. As coisas ainda estão incertas. Nós continuaremos escravos desta circunstância. Como resolver tudo isso? Olhe, simplesmente faça você o que Deus tem pedido a você, para que você o faça. E deixe que Ele intervenha na hora certa e realize milagres extraordinários e inéditos na nossa vida e nessa humanidade toda. Porque quando nós fazemos o que nós podemos fazer, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Pense nisso e não se esqueça, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.